O fim das férias escolares está associado a uma importante fase de transição para as famílias com crianças pequenas, a readaptação para a volta às aulas. Para amenizar as dificuldades com esse momento, algumas mudanças prévias são necessárias. Para falar sobre esse tema, hoje o Diário do Noroeste recebe a médica pediatra Agnes Andrade. Seja muito bem-vinda, doutora Agnes. Muito obrigada pelo convite. Então, como a Monique já iniciou, sou a Agnes, sou pediatra aqui na cidade da Paranavaí. E gostaria hoje de dar algumas dicas para a gente conversar para facilitar esse processo de adaptação escolar que todo mundo vai passar. Bom, para a gente começar então, acho que um dos principais desafios que essas famílias enfrentam nesse momento é a readaptação da rotina do sono. Né? Muitas vezes as crianças já estão acostumadas com uma rotina mais livre durante as férias escolares e aí precisam retomar um horário mais regrado. Qual a importância da gente reajustar esse horário do sono para que a criança não sofra? Então, assim, a importância maior é justamente para que a adaptação não seja tão brusca, né? Para que seja um pouco mais suave para a criança. É normal, é comum que nas férias, no período escolar, a gente vai dormir um pouco mais tarde, acorde também mais tarde, isso seja muito mais flexível e está tudo bem. Porém, na época de escola, né, vão ter horários ali que nós precisamos cumprir. E se a gente começar a fazer esse ajuste um pouquinho antes, quando chega o dia ali de início às aulas, as crianças não sofrem tanto. Se a gente não faz isso, a gente vai ter uma criança muito mais irritada, muito mais sonolenta, muito mais propensa, né, a ter dificuldades ali na adaptação do que outra que foi iniciada, de repente, ali uns diazinhos antes, a retomada dos horários normais, né, horários da rotina. De forma prática, quanto tempo antes os pais devem começar? Eu sugiro normalmente assim, se for possível, dentro de uma semana, a cada 2 dias você vai antecipando ali uns 30 minutinhos para acordar a criança, e justamente por acordar ela um pouquinho mais cedo, a tendência é ela ter sono um pouquinho mais cedo, e aí você coloca também uns 30 minutinhos mais cedo para dormir, né? E nesse período, ir orientando que é por conta do início às aulas, né? A criança ela precisa ter essa noção, a gente precisa conversar com ela, porque muitos deles não vão entender, porque eles ainda estão em férias escolares, né? Mas é justamente pensando ali no futuro. Certo. Pensando no retorno efetivo, algumas crianças podem até demonstrar um cansaço excessivo. O que fazer se houver essa dificuldade? A depender da idade da criança, né? Se for os menorzinhos, a gente pode colocar ali para tirar um cochilinho no período da tarde, se ele estiver muito exausto, mas a tendência é colocar para dormir um pouquinho mais cedo, né? Então, são crianças que às vezes estudam ali no período da tarde. Normalmente, o horário de sono está ali entre 8 e pouquinho da noite. Nesse dia específico, ela está muito exausta, você pode colocar para dormir um pouco mais cedo. Isso já ajuda ali um pouco mais, né? Os maiores, questão de ali 2 dias, eles já se adaptam, assim. Mas o cansaço ele pode acontecer realmente nos primeiros dias, ainda mais e mais frequente nas crianças que estudam no período da manhã, né? O turno da manhã ali às vezes pega um pouco mais e a gente sabe que tem crianças que são mais vespertinas, outras são mais matutinas. Mas o que a gente pode fazer é isso, é antecipar um pouquinho o horário para ir dormir. E os menorzinhos, que ainda têm essa possibilidade, tirar um cochilinho ali no período da tarde para não ficar tão cansadinho. Certo. Outro desafio bastante frequente são as doenças que aparecem nessa fase Sim. escolar, né? Como pensar em fortalecer a imunidade dessas crianças para talvez evitar algumas doenças, se possível? Perfeito. Na verdade, a gente tem até um nome para isso, né? Chama-se síndrome da creche. Então, é muito frequente e é esperado mesmo que as crianças, principalmente as menores, elas tenham um adoecimento maior de doenças virais, uma outra bacteriana, justamente pela exposição maior. Isso é comum, isso é esperado e faz parte ali do desenvolvimento. Quando a gente pensa em formas de evitar ou tentar amenizar isso, né, que o pessoal adora uma solução mágica ali de imunidade, infelizmente uma pílula mágica da imunidade não tem. A imunidade ela é uma construção, né, uma colchinha de retalhos. Então a gente precisa ter o cartão vacinal das crianças sempre em dia, muito bem atualizado, uma alimentação boa, de qualidade, rica em nutrientes, um sono reparador, contato com ambiente, com parquinho, com terra, com sujeira. Isso ajuda o sistema imunológico das crianças. A parte emocional também tem impacto na questão de adoecimento, sabe? Então, é uma construção, são várias coisas. Suplementação, né? Tem crianças que a gente sabe, pela idade, que deveriam estar utilizando ali alguns ferro, vitaminas e tudo.
Isso ajuda também, mas é tudo uma construção, né? Algo sozinho, isolado, não vai resolver. O que a gente precisa é esse acompanhamento, assim, isso faz diferença na vida das crianças. Então, a checagem, por exemplo, do calendário vacinal é fundamental. Normalmente as escolas, elas já pedem isso, né, no período da matrícula, mas vale, assim, dar uma olhadinha, ver se não está faltando nada. Tem algumas que são exigidas, que são no calendário SUS, mas que a gente pode dar ali um plus fazendo as do particular, né? Isso tudo pode ser visto daí com um profissional que acompanha teu filho. Certo. Falando ainda sobre a adaptação na vida escolar, algumas crianças podem enfrentar um processo mais doloroso que outras, né? Como os pais podem agir para transformar isso num processo mais tranquilo, de repente sem grandes traumas, sem grandes dificuldades? Esse período de adaptação, eu acho que faz parte, né? Ao mesmo tempo, é uma expectativa das famílias, né? Do primeiro dia de aula, mas às vezes a gente tem uma expectativa lá em cima e os filhos não gostam muito. O que a gente pode fazer? Eu costumo falar de previsibilidade, né? Tudo que nos traz previsibilidade, que traga previsibilidade para a criança, costuma diminuir a ansiedade. Então, uma dica prática, por exemplo, levar ela para conhecer a escola uns dias antes. Aqui é a sala, aqui é o parquinho, aqui é onde você vai brincar, aqui é a biblioteca, essa aqui é a tia que vai cuidar de você. Porque o que acontece? Na segunda vez que essa criança vai, já é tudo mais habituado, ela já viu aquele ambiente antes, então isso já ajuda. A segunda coisa é conversar com a criança, tá? Pode parecer que não, mas eles entendem. Então, tudo que a gente se esforça, né? Entra na adaptação do sono, por exemplo. Tudo que a gente inicia antes, conversando, que você vai para a escola, que vai ser um ambiente legal, que você vai conhecer um monte de amigos, vai ficar uns diazinhos, umas horas, né? Longe do papai e da mamãe, mas lá você vai brincar um monte, a professora vai cuidar de você, vai ser muito legal. A criança, ela começa a interiorizar já que algo vai mudar. Ela pode não entender exatamente o quê, mas já foi falado, né? Então, tudo que a gente conseguir, assim, antecipar, ajuda bastante. No momento ali da despedida, é natural e é normal que a criança chore. Por quê? Porque é um período de ausência, né? Ela entende que você está se afastando e ela não entende exatamente o quanto tempo isso vai demorar, se você vai voltar ou não. Então, a despedida, ela é importante que aconteça, né? Explicar que daqui a pouco você está de volta, né? Que qualquer coisa a professora vai ligar e tá tudo certo, isso vai acontecer. Outra estratégia que eu gosto, assim, de dar de sugestão para os pais. Deixa uma fotinho, algum objeto de apego, alguma coisa que a criança goste, que lembre de você e faça ela se sentir segura mesmo. Pode ser um ursinho, às vezes é um chaveirinho, às vezes é um desenho na mão, um coraçãozinho, qualquer coisa que faça ela se sentir segura e ligada, né, a quem é o cuidador dela. Então, essas coisas ajudam, mas às vezes não resolve 100%, né? Mesmo às vezes a gente tendo todo esse cuidado, as crianças vão chorar. E é normal, se a gente também sente essa ansiedade, se às vezes está no primeiro dia de trabalho, vai iniciar um ambiente diferente, você imagina uma criança, né? Que não tem toda essa maturidade para entender. Então, isso pode acontecer. É progressivo, é gradual e vai melhorar, né? A questão normalmente é assim de semanas. E aí fica uma observação, assim, que às vezes a gente acha que no segundo ano escolar da criança tudo isso vai acabar, né? Porque afinal ela já teve um ano antes, mas não. Às vezes, justamente por já saber como que é, o que é a ideia da escola, às vezes no segundo ano, nesses primeiros dias, assim, a criança ela dá uma dificultada, chora bastante, mas isso passa, né? E a gente percebe isso quando? Quando que a gente vê que está sendo legal, produtivo para a criança. Quando você chega lá, ela está brincando. Como se tivesse esquecido mesmo, né? Tá brincando, você pergunta como que foi o dia, foi legal, brincou um monte. Então, você vê que tá tendo mais pontos positivos, né, do que negativos. Mas esse período de adaptação é assim mesmo. Certo. Você falou que pode até levar algumas semanas, né? Qual é o momento que os pais precisam ficar mais atentos para perceberem que não houve essa adaptação tão fácil? Talvez procurar uma ajuda psicológica, enfim, para ajudar essa criança. Quanto tempo seria considerado fora do comum, do padrão? Acho que quando passa ali, né, de meses, a criança ela tá com essa dificuldade, semanas, né? Passou mais de um mês. Mas acho que o mais importante não é tanto o tempo, e sim a intensidade do que está acontecendo. E eu acho que um bom canal é justamente os professores, né? É ver com a professora como que está ficando essa criança no período, na ausência da mãe, depois que já passou aquele período do choro. Ela ainda está muito intimidada? Ela socializa? Ela está brincando? Ela não está?
ela ainda está muito chorosa, né? Houve alguma regressão? Isso é importante, né? Uma criança que às vezes tinha controle ali de fraldas, por exemplo, assim, e de repente não tem mais, ela está tão estressada a esse ponto. Acho que é sempre importante conversar com os professores, porque eles são, né, os profissionais que estão ali em contato direto com a criança e vão te dar uma boa visão de como que ela está ficando em casa. Ainda para fechar esse tema, você falou desses sinais, né, que podem demonstrar uma dificuldade na adaptação escolar. E como conversar com a criança que demonstra essa resistência para ir à escola ou até para retornar num segundo ano? Existe alguma maneira de explicar para ela, para tentar amenizar esse medo, esse sofrimento? Existe. Acho que o mais importante de tudo é que os pais tenham um canal aberto de comunicação com as crianças, sabe? Para que elas se sintam confortáveis em relatar se às vezes tem alguma situação que não está sendo muito legal. Porque muitas vezes pode ser uma dificuldade inicial ali de adaptação da escola normal, mas muitas vezes alterações no comportamento da criança, elas podem nos remeter a bullying, por exemplo, que tem alguma situação desagradável acontecendo, e as crianças precisam estar, assim, seguras para relatar isso aos cuidadores, né? Como que a gente pode fazer isso? Deixando claro para eles que qualquer coisa pode ser falado, o que é normal e o que não é normal de acontecer. Porque tem muita criança que, às vezes, né, entre aspas, é a boazinha, que sempre foi a boazinha, que aceitou tudo. Às vezes é uma criança um pouco suscetível a sofrer abusos, e a gente sabe, infelizmente, que tem, né? Então, é importante conversar com as crianças o que pode, o que não pode ser feito, né? Como que a gente deve tratar os colegas, como que deve tratar os professores. Tudo isso são orientações que a gente dá para a criança e ela já se prepara para o que é ou não é normal, né? E deixar esse canal aberto também facilita com que elas nos relatem caso tenha alguma coisa que não esteja ali caminhando da forma legal. Os maiores, é um pouquinho mais fácil essa questão da comunicação. E se a gente nota a criança está ficando assim muito introspectiva, às vezes não se abre nem com os pais, aí às vezes é interessante até uma psicologia, né, um acompanhamento com uma terapia, com uma terapeuta, porque muitas vezes as crianças às vezes se abrem com aquele profissional, né? E nisso a gente descobre muita coisa, às vezes são pequenos detalhezinhos ali que não estão legais e que são fáceis de resolver, né? Fáceis de resolver se a gente souber, se a gente não souber, a coisa ela vai se arrastando. Então, basicamente isso, assim. Agora falando sobre um tema bastante comum no nosso dia a dia, que é o uso de telas, né, que está bastante um grande foco de discussão ultimamente. O Brasil agora vetou o uso de telas dentro de sala de aula, né? Agora, um outro desafio é dosar esse uso também fora das salas de aula para conciliar com as atividades escolares. Como tratar isso em casa? Essa era digital já está muito acostumada e é normalizado, né, o uso até excessivo de telas. Como tratar isso dentro de casa? Como abordar esse assunto? Conseguir dosar essa questão? Acho que a primeira coisa que a gente precisa é a consciência da família, dos pais, né? Porque muitas vezes a gente fala em retirar a tela das crianças, em diminuir o tempo de tela das crianças, mas os pais estão com muito tempo de tela, né? Então, às vezes é aquele período do jantar, que ao invés de ter uma conversa, está todo mundo olhando no seu celular. Então, é muito difícil para uma criança a gente falar o que ela tem que fazer, sendo que ela não tem esse exemplo dentro de casa. Então, essa é a primeira coisa. E é difícil, tá? Vou falar que não é fácil. A gente está tão acostumado que, às vezes, a gente não percebe esse tempo excessivo. Segundo ponto, a gente precisa ver a idade dessa criança, né? Então, crianças até 2 anos de idade, o que a gente recomenda é 0 tela. E é 0 por algum motivo, não é só porque a gente quer ser chato, mas é porque isso atrapalha muito o desenvolvimento, atrapalha a fala, atrapalha habilidades sociais da criança. Então, o que teve de aumento de diagnósticos, talvez de TDAH, né? Às vezes chega a se pensar até um autismo, porque se a criança não interage, não socializa, você vai ver, ela tem um tempo de tela super alto, né? E de a gente fazer essas mudanças ambientais, você já melhora muito o comportamento de uma criança. Então, visto a idade, né, os maiorzinhos, a gente sabe que vai ter ali um tempinho de tela. Isso é normal, porque a gente vive realmente numa era digital, né? Todo mundo usa, os brinquedos hoje são muito tecnológicos, existe videogame e tudo mais. Mas eu acho que precisa haver um combinado. O combinado, ele não sai caro, né? Então, assim, quanto tempo que a gente sabe ali nas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto tempo de tela seria aceitável? Isso, quando a gente fala tempo de tela, é somado. É celular, é televisão, é videogame, é o tablet, é tudo isso, né?
Então, vai ser meia hora? Então, a gente vai combinar que talvez na volta da escola, essa criança ela pode ficar ali uns 30 minutinhos. Isso é combinado com a criança. Ó, todo dia você voltando, 30 minutinhos você pode brincar. Depois disso, a gente vai fazer as atividades, a gente vai sair brincar, a gente vai lá jogar uma bola, você vai fazer o seu esporte. Então, é combinado. Então, tanto o tempo e o horário. Passado disso, a gente precisa ser firme e respeitar as regras que a gente mesmo estipulou, né? Porque senão a criança vê que isso aí é da boca para fora. Então, precisa ter esse combinado. Segundo, é muito difícil a gente só falar, não use telas e não colocar nada no lugar, né? Então, que a gente se empenhe. E isso, novamente, eu sei que dá trabalho, né? Mas criar filhos não é fácil, né? Ela dá trabalho do começo ao fim. Desde o momento que você sabe ali que você está gestando, isso dá trabalho. Então, assim, vamos deixar de usar tela e a gente vai fazer uma caminhadinha no parque. E a gente vai pintar alguma coisinha, a gente vai brincar de massinha. Ou você vai comigo no mercado, a gente vai escolher os ingredientes, você vai me ajudar a fazer ali a comidinha, vai fazer a salada de fruta da família. Então, tudo que a gente traz a criança para a rotina da família, né? Mostra que ela faz parte das atividades, isso é uma ideia. São formas de facilitar ali, né? Coloca ela para fazer um esporte, daí tudo vai depender, né, da rotina, dos horários dessa família. Mas colocar alguma coisa, assim, no lugar. Porque senão, claro, você fala, estou entediado. Aí quer mexer no celular, né? Então, são algumas das estratégias, assim. Eu acho que foi extremamente benéfico, assim, essa mudança. Né? Os professores já haviam relatado, assim, há uma dificuldade muito grande de você manter a atenção de um aluno na escola. Mas as medidas, elas precisam partir da família também, né? É muito difícil, assim, ficar esse encargo só a custo da escola, sendo que em casa é totalmente diferente, né? E as crianças, elas criam abstinência mesmo, tá? Por quê? Porque o uso de telas, ele faz no nosso cérebro o mesmo circuito ali de dependência que droga. E é por isso que é tão difícil de diminuir, né? Então, tem vezes que a gente precisa ser realmente firme e falar, ó, acabou, ou vai ser tanto tempo, né? Isso depende muito de cada família, né? Do filho que se tem. Mas, basicamente, é estabelecer regras e cumpri-las. Isso é fundamental. E, doutora Agnes, para a gente finalizar, você citou alguns problemas que o uso de telas excessivo pode provocar em crianças até 2 anos, né? Mas acho que é importante a gente falar também nas crianças maiores e até os adolescentes. O que esse uso excessivo pode prejudicar no desenvolvimento social, cognitivo dessa criança? Isso é muito legal, muito importante a gente conversar sobre. Por quê? Porque a gente tem visto esse aumento, né, do tempo de celular, ter o próprio celular, ter uma liberdade, né, entre aspas, parece uma liberdade, mas esses adolescentes, esses crianças, tá? Já vejo crianças assim que com 5 aninhos aí tem o próprio celular. Então, elas têm uma liberdade que elas não estão preparadas para ter e, por conta disso, elas estão muito mais expostas a riscos. Então, é risco realmente de abuso, né, de pessoas mal intencionadas entrarem em contato com essas crianças. Então, isso é frequente, acontece. A gente nunca acha que vai acontecer dentro de casa, mas isso pode acontecer. Acesso inadequado a conteúdos inadequados, né, para a idade. Aumento de ansiedade social. Por quê? Porque ali é um mundo perfeito. Ansiedade e depressão, ali é um mundo perfeito. Né? Então, as redes sociais, elas mostram, a pessoa coloca aquilo que tem de melhor no dia dela. Né? Então, isso para um adolescente que está com o cérebro ali em formação, é muita informação. É como se o mundo todo fosse perfeito e só a vida dele que é chata. É só ele que tem que secar a louça em casa. O resto, todo mundo não. Então, isso gera uma ansiedade, uma angústia muito grande e um isolamento muito grande. Né? Porque todo mundo fica ali conectado no seu mundinho, mas as crianças, elas deixam de interagir, deixam de sair no, né, aquele clubinho de amigos, você vê aquele grupo de adolescentes, eu quando vejo eu acho maravilhoso, porque hoje a gente vê que diminuiu, né? Porque ficam ali, cada um no seu celular, às vezes vão na casa de um coleguinha brincar e não brincam, cada um fica com o seu celular. Então, isso é muito prejudicial, assim, fora questão, por exemplo, de bullying, né? Cyberbullying. Antigamente a gente até usava mais esse termo, mas, basicamente, eles têm uma liberdade muito grande. Então, começam várias formas de assédio entre os próprios colegas. E as crianças com o celular, elas ficam muito sujeitas a isso, infelizmente. Né? Então, um período que já é difícil, que é o próprio crescimento, né? O amadurecimento, a adolescência, por si só, já é um período conturbado, né? Ela se torna ainda pior. E, para os pais, vai ficando cada vez mais distante essa comunicação, vai ficando cada vez mais difícil de acessar esses adolescentes.
porque a linguagem que a gente utiliza é outra. Né? A gente vai perdendo um pouquinho da intimidade que se tem com os filhos. Então, vale a pena intervir o quanto antes. E eles vão te detestar por isso. Eles detestam. No consultório, eu já vejo que eles querem me fuzilar quando eu falo que isso que tá errado, que tem que diminuir. Porque, claro, né, tudo que a gente sai do conforto, né, isso é chato mesmo. Para eles vai ser muito chato. Mas não é fácil ser mãe e ser pai, né? Você tem que ser o chato. Porque se você não ensinar isso agora, no futuro ele vai aprender da pior forma. Né? As pessoas elas vão ter cada vez menos paciência. E a gente tem visto, né? Hoje é uma geração muito mais imediatista, muito mais ansiosa, que não sabe esperar, que realmente que está adoecendo, assim, né? Então, quanto antes a gente identifica esses problemas, antes a gente deve intervir. Tem aí formas, né? Você pode... o pediatra pode te ajudar, o professor pode te ajudar. A gente tem profissionais hoje aí que podem dar dicas, assim, né? Um pouco mais práticas de como a gente reduzir esse tempo de tela, mas ele é fundamental, tanto para a criança pequena quanto para os adolescentes e para a gente também. Com certeza. Doutora Agnes, eu agradeço pela sua disponibilidade. Acho que é importante nós conversarmos sobre todos esses temas para as famílias saberem que elas não estão sozinhas, né? Sim. Quando for preciso procurar ajuda, onde encontrá-la, por favor? É passageiro, né? Vai melhorar, como eu falei para vocês. Mas essa ajuda ela pode vir ali tanto dos professores quanto do pediatra também que acompanha teu filho. A gente pode ir conversando, né? Qualquer coisa também nas redes sociais. Se quiser alguma dica, pode mandar lá que eu respondo também. Bom, muito obrigada. Em nome do Diário do Noroeste, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo. Acompanhe o DN também nas versões impressa e digital e nas redes sociais. Até mais!